Bora, galerinha, vamos dar continuidade aqui na segunda videoaula aí de revisão de comandos básicos, né, do banco de dados. Primeira coisa que eu vou voltar a fazer aqui, eu parei de usar esse banco, né, depois da última aula, já abri aqui meu USB Observer. Estou aqui com o meu Workbench. Primeiro comando que eu tenho que dar é o use, né, dentro aí do banco. E com o use do banco de dados, eu vou poder fazer, por exemplo, os selects que nós estávamos fazendo aqui nas últimas aulas, né? Esse aqui é o último select com not in, né? Que criamos aí, foi bem legal. Porém, né, eu esqueci de mostrar um outro item do select, vou dar um select aqui, né? Só um minutinho. Então aqui, galerinha, o que que acontece? Eu posso querer aqui dar o select, selecionar, por exemplo, também todos os registros da minha tabelinha de alunos, né? Da minha TB alunos. Só que no where eu posso fazer uma outra situação. Na verdade, não precisa nem ser no where. Eu posso direto ordenar. Ou também, se depois eu tiver feito aí uma cláusula where, eu posso usar também esse order by depois. Vamos colocar os dois exemplos aqui, né? Eu tenho a opção de utilizar a cláusula order by, que significa assim, ordenar como, né? Ordene como, ordene de acordo. Então, basicamente assim, o que vir desse select, o que vir de resultado dessa busca que a gente está pedindo, vamos pedir que ele ordene como. Ele pode ordenar de forma ascendente, que na verdade isso aqui é até desnecessário usar, né? Deixa eu dar um... Ah, tá. Porque eu preciso falar o que que ele tem que ordenar, né? Então, ordene lá, por exemplo, pelo código ou pelo nome, né? Pelo NM nome, por exemplo, para colocar em ordem alfabética. Vamos pegar aqui. Então, vamos pegar ele aqui, ó. Ordene... Opa! Então, fazendo outra coisa aqui. Então, vamos colocar assim, ó. Ordene pelo nome do aluno. Então, vamos colocar assim, ó, order by NM, né? NM aluno de forma ascendente. Isso aqui, galera, como eu falei, não muda muita coisa na nossa vida, porque ele vai mostrar, né, na ordem aí. No caso aqui, vai fazer uma diferença, por quê? Porque eu estou ordenando pelo nome. Então, na hora que eu estou ordenando pelo nome, ele vai mostrar aqui de ordem alfabética, pela questão do nome. Isso aqui é legal. Então, por exemplo, se eu quero mostrar em ordem alfabética os registros aqui, eu ordeno pelo nome de forma ascendente. Agora, se eu quiser colocar na ordem inversa, né? Ou seja, do Z para o A, eu coloco na ordem do descendente, tá? Ou seja, vai vir do Z para o A ou do maior para o menor. Beleza? Aí, vocês vão reparar que vai vir dos nomes aí iniciados com a letra M indo para os nomes iniciados com a letra A. Eu poderia fazer isso com o CD aluno, que aí seria do código, né? Que talvez o exemplo do nome para esse tipo de select seja mais interessante. Bom, o CD aluno, vocês vão reparar, ó, ele vai ordenar pelo código do maior para o menor. E sem nada, né, se ordenar pelo código, ou sem nada, sem até o order by, a gente colocasse assim, ele naturalmente já iria ordenar de forma ascendente pelo código. Então eu posso depois fazer também, opa,
Eu posso fazer isso aqui também pela idade. Ou seja, formas de listar e de ordenar que não necessariamente precisem obedecer o código. Tá? Então, eu posso usar bastante o order by para isso. Então, por exemplo, se eu quiser ordenar esses carinhas pela idade, então eu posso colocar assim, ó, nr idade, que foi criado aqui, né, de forma descendente, ou seja, os mais velhos primeiro. Então, ó, ordenação dos mais velhos, ou seja, ele não está ordenado pelo código, ele está ordenado pela idade. E aí, se eu quiser colocar de forma ascendente, tá? Aí vocês vão notar que de forma ascendente, ele vai colocar nas ordens dos mais novos para mais velhos, também não respeitando aí a questão do código. Então, quem está ordenando aqui pela questão da idade. Então, a cláusula order by, ela é muito interessante que a gente fique usando ela. Tá? Então, ela é um recurso muito bacana para a gente trabalhar. Eu esqueci de falar sobre ela no Select, na aula passada, no vídeo anterior. Então, achei importante colocar, beleza? Então, outros pontos que são legais a gente estar abordando aqui são os outros comandos de manipulação, né? Nós temos aí como opção de comando de manipulação a atualização dos registros. E o que seria essa atualização? Na verdade, o bom e velho update, né? Então, o comandinho update já conhecido, né? Creio que vocês já usaram bastante. E agora nós vamos reforçar só o uso dele. Então, o update vocês podem atualizar um único campo ou mais de um campo. Então, digamos que eu queira mudar aqui o nome da Ana. O nome da Ana não vai ser mais Ana Souza, vai ser Ana Souza Silva, por exemplo. Então, eu vou fazer um comandinho só para poder trocar esse nome. Então, eu posso falar assim, ó, que eu quero fazer um update, né, na tabela de alunos. Ou seja, o que eu estou falando aqui para o meu... o que eu estou passando aqui de informação para o meu MySQL? Atualiza aí para mim a tabela alunos e seta para mim, pega para mim o campo que eu quero mudar, que é o nm aluno, né? E aqui eu vou colocar o que eu quero passar para esse campo nm aluno. Então agora o nome vai ser Ana Souza Silva. Ah, é só esse campo que eu quero mudar? E posso colocar aqui? Isso aqui pode dar um problema enorme, né? Esse aqui é o famoso update sem where. Aqui ele não vai deixar eu fazer isso, né? Eu tô usando, a gente está usando aqui o Workbench. O Workbench ele não vai permitir que essa atrocidade seja feita. Se isso funcionasse, ele simplesmente iria pegar todos os registros da minha tabela e todos eles iam ser alterados para Ana Souza Silva. Se vocês estiverem fazendo isso aqui, por exemplo, no PHP vai funcionar ou dentro de uma aplicação, né? Por exemplo, está lá fazendo conexão do MySQL com C Sharp ou qualquer uma outra situação, isso aqui vai funcionar, né? É que o Workbench, a IDE Workbench, ó, ele fala aqui que usou o método safe que eles chamam, né? Que é para poder evitar alguns acidentes. E esse acidente aqui é o que pode acabar com o banco de dados, que é o famoso update sem Então, obrigatoriamente, nós temos que vir aqui
e daí colocar uma cláusula where, onde vamos falar qual código que a gente quer alterar. Então a gente tem que olhar lá, ó, por exemplo, a Ana Souza é o código 3. Então vou ter que vir aqui, cd alunos igual a 3. Então qual é a frase que eu escrevi aqui, ó? Atualiza, vou até dar um zoom aqui, ó. A gente vê legal. Talvez não sei como está saindo no vídeo. A frase escrita, lembra que o banco de dados, como eu falei para vocês, ele é declarativo. Então é basicamente a gente lê o que está falando para o banco de dados. Então quando eu leio essa frase aqui, ele fala assim para mim, ó, atualiza a tabela alunos, pegando a tabela NM aluno, colocando esse valor, onde, né, de acordo com a condição, o código do aluno, cd aluno, é igual a 3. Ou seja, ele vai simplesmente vir aqui na tabela, achar onde o código do aluno é igual a 3 e alterar o registro aqui, ó. Beleza? Feito isso, funciona. Se a gente selecionar de novo, vou aproveitar isso que já está aqui, a gente já vai reparar que a Ana Souza Silva realmente, quer dizer, agora é Ana Souza, a partir de agora é Ana Souza Silva. Professor, se eu quisesse mudar mais de um campo, né, a ideia é exatamente a mesma. Então, se quiser mudar mais de um campo, digamos que agora eu vou mudar o Pedro ali, o João Pedro. Então, vai ser João Pedro Souza. João Pedro Souza vai ser a autorização dele. Souza não. Souza. Olha que viagem. Só que além do nome dele, eu quero alterar a idade também. Então vou dizer aqui que o NR... não precisa usar a palavra 7 de novo, só um vírgula. E aí eu vou colocar assim, o NR idade igual a uma idade nova para ele. Então o Pedro agora, por exemplo, eu quero que ele tenha 30 anos. Vai pular de 17 para 30. Mudei o nome e estou mudando a idade dele. Cujo código dele é 2. Então... Opa! O código dele aqui é 2. Então a leitura também é só. Atualiza na tabela alunos o campo nome do aluno para João Pedro Souza e o campo NR idade para 30, onde o código dele, né, ou de acordo com o código dele, né, o código de aluno igual a 2. Né? Então, basicamente, fazendo isso aqui, galera, lembra, banco de dados declarativo. Foi. Já vai estar lá. Se eu rodar aqui de novo, já está alterado o update aqui do João. Então, o comando update, sempre lembrar aí que a gente vai estar o quê? Fazendo o quê? Atualizando, né? E aí já fizemos aí o select, já fizemos aí o update, já fizemos o insert. Então, para ter aquele ciclo inteiro, né? A gente precisa aí como remover um arquivo, né? Então, como apagar um registro no banco de dados, né? Ou seja, o famoso delete. Então, o delete, galera, ele é bem fácil também, né? Então, basicamente, eu vou fazer assim, ó, delete, né? From, ou seja, delete de algum lugar, né? Delete de alunos, ou de TB alunos. Então, estou falando assim, ó, deleta da tabela alunos. Se eu fizer basicamente isso aqui, ele também vai entrar lá no método safe. Se eu der um delete sem where, eu apago todos os registros de um banco. Isso aqui é demissão por justa causa. Você acaba com o banco de dados do lugar que você estiver trabalhando. Como eu falei, esse programinha aqui, ele é abençoado aí, ele vai evitando que você destrua o banco de dados, tá? Mas se tiver lá na aplicação também e ela der esse comando, você apaga tudo. Então, não é interessante para a gente estar apagando tudo agora. Então, a gente vai estar usando o quê? A cláusula where.
Né? Então, deleta onde o código, por exemplo, pode ser só código, pessoal? Não, pode ser por nome também. Né? É que o código geralmente é o que a gente mais usa. O código é a maior referência que a gente tem. O código pode ser vamos remover. Deixa eu ver quem. Vamos remover aqui. Vamos remover o Marcos, vai. Então, cujo código do aluno é igual a 4. Que o Marcos aqui, o Marcos Pereira, é igual a 4. Então, basicamente o delete não tem segredo, não tem muita variação. Deu o comando, ó, deleta da minha tabela alunos, onde o código é igual ao código que eu estou passando aqui. E basicamente o registro vai ser deletado, apaga aí o registro do meu banco de dados. E aí eu não tenho mais esse registro, tá? Então, galera, esses aí acabam os principais comandos aí de manipulação de dados, onde a gente consegue selecionar, onde a gente consegue apagar, selecionar, apagar, alterar e inserir. É basicamente o que vocês precisam saber para poder executar um CRUD em qualquer aplicação que vocês venham a programar, tá? Então, esses aí são comandinhos bem básicos de manipulação. Agora, o que pode acontecer, né? Às vezes você está lá desenvolvendo o banco, o não é o ideal, não é exatamente o ideal, mas digamos que dentro dessa situação aqui, você está lá com o seu banco, você notou que você esqueceu de colocar um campo. Por exemplo, pô, esqueci de colocar o campo aí do e-mail, né? Então, existe o comando que você pode alterar uma tabela. Né? Então, a gente pode fazer assim, alterar uma tabela. E nesse comando de alterar uma tabela, eu posso adicionar um novo campo. Né? Adicionando um novo campo. Então, se eu quero alterar uma tabela e adicionar um novo campo, eu posso usar o comando alterTable. Então, o que é que eu estou falando aqui para o MySQL? Ó, altera para mim uma tabela. Que tabela que você quer alterar? Opa, eu quero alterar a tabela TB alunos. Que é a tabelinha que eu estou mexendo aqui. E o que você quer alterar? Opa, eu quero adicionar. Adicionar o quê? Um campo aqui, ó. Vou colocar um campo chamado ds-e-mail. E esse campo vai ser, por exemplo, um varchar na verdade, o varchar não tem parênteses, né? É um parênteses aqui. É um varchar, sei lá, de 100 posições. Quero dizer que o e-mail dele pode ter 100 posições. Posso dizer aqui, por exemplo, que ele seja not null. Tá? Se eu quisesse colocar aqui, poderia dizer que ele é not null. Poderia dizer que ele é único. Então, not null eu já usei, eu não usei esse único ainda, né? Significa quando o campo é único, ele não pode ser repetido dentro do banco, então não pode ter ninguém com ele igual. Tá? Mas por enquanto não vou colocar ele assim, até porque depois eu acho que pode dar um probleminha, porque todos vão estar com o campo vazio. Apesar que eu acho que ele chega a criar, vamos até experimentar aqui. Ó. Acho que ele chega a criar, criou, ó. Só que a partir de agora nenhum outro e-mail pode estar vazio, ou pode ser igual. Não pode registrar nada que já tenha lá. Então, se eu colocar aqui, ó, todos eles ganharam a coluna e-mail. Tá? Todas elas estão como nulo, então não tem problema nenhum aqui, ó, estão todos como nulos, 3 como nulo. E aí depois eu posso fazer, por exemplo, se eu quisesse fazer um update aqui, ó, para atualizar esse valor, eu teria que fazer um update, comando que a gente viu lá em cima, né? Então a Ana, que é o 3, então agora eu altero, ó, o DS e-mail, descrição do e-mail. E aqui na descrição do e-mail, eu vou colocar o e-mail para ela.
ana@terra.com.br. Não. Código igual a 3. Posso executar. Ó, alterou. Se eu for lá conferir. Opa. Deixa eu ver. Não, ele deu erro, ó. E eu nem vi. Ele deu um erro aqui falando que não tem essa coluna DS e-mail. DS underline e-mail. Que eu mandei fazer aqui. Quando na verdade ele tem. Então, legal. Eu esqueci de colocar um E aqui. Então, agora sim, ó. Agora foi. Então não tinha nem reparado que tinha dado erro. Então agora apareceu aqui, ó. E se eu tentar depois fazer essa alteração? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Quem mais tem aí? Digamos que eu queira colocar esse mesmo e-mail na Maria. Tudo bem que é meio sem sentido. Mas digamos que vou tentar colocar o mesmo e-mail, ó. Olha o erro que ele me dá. Ele já me dá um erro diferente, ó. Se vocês olharem aqui, o erro que ele está me dando aqui é de entrada duplicada. Por quê? Porque já existe o ana@terra.com.br. Então não posso colocar ana@terra. Mas se eu colocar lá o maria@terra, aí ele vai. Então o campo único, ele obriga que todo mundo tenha aí o mesmo campo, tá? Então a gente pode estar fazendo isso também. Bom, então é sempre bacana vocês lembrarem que o alter table ele vai ter essa função de alterar a tabela. Tá? Eu posso também, né, usar o alter table para remover o campo. Outra função do alter table, posso usar o alter table para remover o campo. Lembrando que não é muito comum a gente usar, porque o ideal é a gente já saber o que vai colocar no banco e ele já ser modelado da forma certa. Mas vai que precisa, né? Então, eu posso dar aqui o alter table na tabela alunos também. E aí, ao invés de usar o add, eu dou um drop. E falo, por exemplo, que eu quero dropar o e-mail. Tá? Basicamente, ele deu erro aqui porque não existe e-mail, é DS e-mail. E aqui ele removeu. Se eu for lá agora e der um select de novo, eu vou usar o último select que está aqui mesmo. Vocês vão reparar que já não tem mais o e-mail novamente. Tá? Então, o alter table add, eu adiciono algum campo, alter table drop, eu posso estar removendo aí o campo, né? Tomar bastante cuidado também na hora de usar o alter table drop, tá? E aí você pode criar alguns problemas aí bem graves se você usar de forma errada. Outra coisa que a gente pode fazer aqui também, tá? Que é um comandinho que pode ser interessante. Eu posso, às vezes, querer apagar a minha tabela. Né? Digamos que por algum motivo, né, eu queira apagar a tabela. Então, vou colocar assim, apagar a tabela. Então, se eu quiser apagar a tabela, eu tenho um comando chamado drop table e o nome da tabela. Por exemplo, quiser apagar a tabela de alunos que eu acabei de construir. Então, basicamente funcionou, sumiu a tabelinha de alunos. Tá? Muito cuidado ao usar esse tipo de comando também, porque
Imagina só o prejuízo de já pagar a tabela com muitos registros já lá dentro, né? Outro comando que é legal também da gente rever é o que eu posso apagar o banco de dados. Às vezes é útil. Já usei alguns programas para poder remover bases de dados temporárias, assim como usei Drop Table. Posso usar esse aqui outro que eu vou mostrar para vocês também, que é o Drop Database. Tá? E aí eu dou o nome do banco de dados e acabou o banco de dados. Ó. Pode olhar aqui, não tem mais banco ETEC, graças aí ao Drop Database. Então, pessoal, basicamente fiz uma listinha dos comandos aqui de manipulação de estrutura mais básicos. Não estão todos, mas estão aí os mais básicos. Tanto de manipulação de estrutura, quanto de manipulação de dados dentro do MySQL, tá? Então, esses são os primeiros comandos para a galera dar aquela boa revisada. Depois eu vou fazer um outro vídeo com uma tabelinha já com alguns relacionamentos, chave estrangeira, né? Para que a gente faça aí alguns selects um pouquinho mais rebuscados, para a gente entrar no join e depois a gente ir embora no conteúdo aí de TLBD3, tá bom? Então, lembrando que eu acho que eu vou fazer uma sequenciazinha de exercícios também dessa parte aqui mais básica. Mas isso aqui a ideia é realmente revisar todos esses conceitos com vocês, tá bom? Vou parar o vídeo aqui, não sei nem quanto tempo ficou, 26 minutos. E vou montar depois aí um vídeo com umas 2 ou 3 tabelinhas para a gente poder organizar o relacionamento entre elas, fazer alguns selects e chegar no ponto aí que vocês pararam no semestre anterior. Até a próxima aula, galerinha.